Hoje é dia 8 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Como diz o Kiko Nogueira, o Lula deu um nó tático no Trump e vocês vão ver por um texto do próprio Kiko que a Globo ficou inconformada. Mas inconformada. Tava todo mundo esperando uma humilhação, tava todo mundo esperando uma outra história. E o que aconteceu em Washington ontem foi o presidente Lula primeiro some misteriosamente, depois volta com um papo de 2, 3 horas com Donald Trump sobre todas as principais informações, tentando, enfim, colocar o posicionamento soberano do Brasil. E não tem, gente, não tem ingenuidade nessa colocação. Eu sei quem é o Donald Trump. Donald Trump é o homem que vai tentar atrapalhar as nossas eleições. Tá? Eu não sei o que vocês acham a respeito disso, mas eu não tenho dúvida que Donald Trump está fechado com Flávio Bolsonaro. A questão é que Flávio como a Daniela Lima noticiou ontem no UOL, um copo vazio, né? Um copo vazio à procura de preenchimento. O Flávio Bolsonaro não tem densidade. O Flávio Bolsonaro não tem nada. Não há nada dentro de Flávio Bolsonaro. Não há nada dentro de Flávio. O que há dentro de Flávio são os horrores do pai dele. São os horrores da ditadura que ele quer implementar. O Flávio pode se lascar antes das eleições, eu também acho. Caso Master avançando. Ciro Nogueira. Mauro Matosinho falou muito aqui a respeito disso. Ciro Nogueira, Fábio Weingarten, Beto Louco. O PCC envolvido com o Centrão. E o Ciro Nogueira, que era cotado para ser vice, tô com um vídeo na cabeça, para ser vice do Flávio. Então, meus queridos e minhas queridas, é sobre isso, tá? Ô, Fernando Graton, muito obrigado pelas membresias, querido. Posso só te pedir um favor na próxima live? Não é para essa, tá? Essa eu vou contabilizar e vou conversar com a Xanda. Mas tenta mandar as membresias quando eu já estiver no ar, tá? Eu sei que eu demorei um pouco, mas é que eu tava definindo o foco do editorial. E o Flávio é recheado de porcaria, tá? Rachadinha. Ele tá rachado entre os interesses do pai dele e os interesses dessa burguesia podre que nós temos dentro do Brasil. Há uma burguesia podre. O Flávio Bolsonaro tem que ser desnudado. Eu estava falando com uma amiga ontem que, assim, é evidente que a eleição vai ser difícil, mas o Lula tem uma arma nuclear chamada máquina do governo. E o Lula não vai usar a máquina do governo antes de começar as eleições. O Lula vai deixar para usar isso de última hora e vai usar muito do apoio e do prestígio internacional que ele tem. Que vale muito mais do que você ter o baixotinha do Paulo Figueiredo no governo Trump. Lula tem prestígio na China, Lula tem prestígio na Rússia, Lula tem prestígio na União Europeia. Lula fez alianças nesse atual governo importantes com Vietnã, com países do Sudoeste Asiático. Lula reatou as relações com a África que a Lava Jato tentou afundar. Lula é um estadista. E eu repito para vocês, com todo o respeito que eu tenho a pessoas que pensam diferente, eu acho que Lula é maior do que Getúlio Vargas. Lula é maior do que Getúlio Vargas. Lula vai para a história como o presidente que colocou o Brasil no século XXI. O homem que combateu as chagas desse país. Se Vargas tirou o Brasil da roça e colocou o Brasil na indústria, Lula tirou o Brasil da indignidade e nos colocou parâmetros do estado de bem-estar social, que o PSDB tentou destruir, inclusive. O PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Vou trazer uma história do FHC hoje, que pouca gente está falando e está gerando repercussão.
e tem gente que diz que é só fofoquinha. Vamos então de Reinaldo Azevedo falando das indignação dos bolsonaristas. Depois eu vou mostrar também ele falando do nó tático. Do nó tático não, da grande estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Há um limite, deveria haver um limite para o ridículo. Mas não há. Né? Se há coisa que foi muito mal distribuída no mundo, é limite para o ridículo. Os bolsonaristas apostavam no desastre do encontro. Trump é imprevisível, não sei o quê. Tá. Pautaram a periferia do Trump com coisas, com fofocas. As candinhas do bolsonarismo se prepararam. Vamos lá, vamos passar as informações, as críticas todas que o Lula fez ao Trump. Eu acho o Trump completamente despreparado, completamente amalucado, mas ele também deve, negociante que deve dizer o seguinte: olha, é normal, né, que um governante defenda o interesse do seu país. É normal que haja divergência. Mas, de qualquer modo, eles prepararam as coisas. Vamos lá, vai. Aliados do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro municiaram pessoas próximas a Donald Trump com conteúdos que mostram críticas de Lula ao presidente americano. Esse movimento bolsonarista nos Estados Unidos é liderado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro e pelo blogueiro Paulo Figueiredo. Os dois têm relação próxima a uma ala de auxiliares de Trump e tentam influenciar a política externa da Casa Branca sobre temas voltados ao Brasil. Segundo pessoas próximas aos dois relataram à Folha, foi feita uma operação para apresentar à Casa Branca críticas feitas por Lula sobre o trabalho de Trump. Jason Miller, um dos conselheiros do presidente americano, passou a enviar mensagens nos últimos dias listando alguns episódios de embate com o brasileiro, como no caso da captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro na invasão promovida pelo Pentágono. O objetivo dos bolsonaristas era desgastar Lula com a visita, independentemente do resultado. Sim, fizeram isso, apostando que fosse dar conflito. Não deu. Né? Não aconteceu. E aí o nepo velho da ditadura, o Paulo Figueiredo... O nepo velho! O nepo baby, é nepo velho. Falou que achava tudo muito estranho, porque não houve coletiva, não houve nada, visita sem status de chefe de Estado. Melhor ainda, porque sem ter esse status de visita oficial, houve o tapete vermelho. É o contrário do que ele está falando. O que ele achou estranho? Vai. Reinaldo, após o encontro, o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo foi às redes sociais e fez justamente isso, tentou criar... Cara, eu não sei. Eu acho que sim. Qualquer hora eu pergunto pra ele. uma narrativa de que o encontro teria sido, nas palavras dele, esquisito. Vamos ao que ele escreveu ao compartilhar uma publicação da Casa Branca. Visita sem status de visita de Estado. Coletiva de imprensa cancelada. Tweet seco do Trump. Que esquisito. E não, eu ainda não sei o que aconteceu, mas estou tentando apurar. Não sei o que aconteceu, mas estou tentando apurar. E aí, nós temos... Ele lançou uma teoria conspiratória. Vocês estão aí com a teoria conspiratória? Sim. Porque a teoria conspiratória tem até um vídeo. Ô, Paulo Figueiredo, cara, burro, assim, porque tem a pessoa que é burra. Não, burro você não é, vai. Você não é um... Não vou usar o exemplo, né? Vocês conseguiram emplacar o Flávio candidato, aquela coisa toda, né? Agora, claro, vocês adoram manipular a opinião pública, porque a sua teoria conspiratória também acaba incidindo gravemente contra o Trump, se estivesse certa,
Né? Mas qual é a teoria conspiratória? Vai. Paulo Figueiredo teorizou na última terça que a ida de Lula aos Estados Unidos para se encontrar com Trump teria um grande objetivo, seria uma contrapartida para negociar as terras raras brasileiras para evitar que PCC e Comando Vermelho fossem classificados como terroristas. Figueiredo, ligado a Flávio Bolsonaro, ainda acusou Lula de ser entreguista, ligou ao governo federal a venda da mineradora Serra Verde, especialista no mercado no trabalho com minerais críticos, o que a gente já explicou que é falso. A gente vai acompanhar o que disse o blogueiro no canal dele no YouTube. Vamos falar, Flávio Bolsonaro, entrevista, não sei o que. Ué, meu filho, foi o seu candidato, o seu presidente que vendeu para os americanos Serra Verde. Ora, não foi o seu candidato, o seu presidente explorar para o Donald Trump. Foi lá em Washington, na Casa Branca, fechar acordos de minerais críticos com Trump. Esse é um dos componentes dessa viagem do Lula. No entanto, nem de longe, essa é a principal razão da visita do presidente do Brasil aos Estados Unidos. Qual é? Pelo que eu apurei, com múltiplas fontes nesse caso, a principal razão da visita... Para um pouco. O Paulo Figueiredo também é dado a apurar as coisas com múltiplas fontes anônimas, tá? Paulo Figueiredo. Vocês sabem quem faz isso, né? Quem tem o Eduardo Bolsonaro como fonte? Malu Gaspar. Grande repórter. Hein, Paulo Figueiredo? Grande repórter. O bom das múltiplas fontes anônimas é que não precisamos dizer quais são, você fala o que você quiser. Uhum. Paulo Figueiredo, conte-nos o que você apurou com suas múltiplas fontes. Estamos curiosíssimos. Paulo Figueiredo, por favor, nos tire das trevas da ignorância, Paulo Figueiredo. Vai! É que o Lula foi informado de que a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações narcoterroristas poderia sair a qualquer momento por ordem do secretário Marco Rubio, que tem essa prerrogativa. Para tudo, foco em mim. Foco. Entendi. Atenção, Vólio bene, Isabel. Vai sair a designação como grupos narcoterroristas. Agora vai. Lula não quer, porque aí ele quer sugerir que o Lula, de algum modo, tem algum interesse que isso não saia. Como se não fosse o interesse do Brasil. Então o Lula faz o quê? Entrega as nossas terras raras. Em troca. E o Paulo apurou isso com múltiplas fontes. Sendo com múltiplas fontes, eu suponho que seja com múltiplas fontes, inclusive do PT, né, Vólio Bene? Uhum. Que devem manter o Paulo Figueiredo municiado, né? Porque assim, falaram assim, olha, eu privo ali da intimidade com o presidente Lula, e como é que é a fórmula, Vólio Bene, Isabela? O presidente Lula comentou com interlocutores que ele iria oferecer as terras raras, só para não chamar o PCC e o Comando Vermelho de narcoterroristas. Termina a sua teoria, ó grande mestre das esferas, ó grande pensador, vai. Foi então que Lula resolveu puxar essa carta, fazer um apelo direto ao Donald Trump. Só que para isso, para pedir algo a Donald Trump, Lula precisava oferecer algo. E o que ele oferece? Justamente as riquezas minerais brasileiras, as terras raras, como moeda de barganha. O presidente do Brasil... Então pode parar, porque agora isso é uma acusação muito grave também ao Trump. Uhum. O Trump é tão bucaneiro, Vólio Bene. O Paulo Figueiredo tá se queimando com as fontes dele também, tá? Entrar nessa roubada aí. Isabela. Uhum. Tão sem vergonha que ele é capaz, então, de condescender com organizações narcoterroristas só para ficar com as nossas terras. Olha, há um limite, deveria haver um limite para o ridículo. Mas não há. Né? Se há coisa que foi muito mal distribuída no mundo, é limite para o ridículo. Uhum. Os bolsonaristas apostavam no desastre do encontro.
Trump é imprevisível, não sei o quê. Tá. Pautaram a periferia do Trump com coisas, com fofocas. As candinhas do bolsonarismo se prepararam. Vamos lá, vamos passar as informações, as críticas todas que o Lula fez ao Trump. Eu acho o Trump completamente despreparado, completamente amalucado, mas ele também... E isso também não mudou com ontem, tá? Negociante que deve dizer o seguinte: olha, é normal, né, que um governante defenda o interesse do seu país. É normal que haja divergência. Mas, de qualquer modo, eles prepararam as coisas. Vamos lá, vai. Aliados do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro municiaram pessoas próximas a Donald Trump com conteúdos que mostram críticas de Lula ao presidente americano. Esse movimento bolsonarista nos Estados Unidos é liderado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro e pelo blogueiro Paulo Figueiredo. Os dois têm relação próxima a uma ala de auxiliares de Trump e tentam influenciar a política externa da Casa Branca sobre temas voltados ao Brasil. Segundo pessoas próximas aos dois relataram à Folha, foi feita uma operação para apresentar à Casa Branca críticas feitas por Lula sobre o trabalho de Trump. Jason Miller, um dos conselheiros do presidente americano, passou a enviar mensagens nos últimos dias listando alguns episódios de embate com o brasileiro, como no caso da captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro na invasão promovida pelo Pentágono. O objetivo dos bolsonaristas era desgastar Lula com a visita, independentemente do resultado. Sim, fizeram isso, apostando que fosse dar conflito, né? Não aconteceu. E aí o nepo velho da ditadura, o Paulo Figueiredo, falou que achava tudo muito estranho, porque não houve coletivo. Então, esse foi o corte do Reinaldo falando dos bolsonaristas. Eu gosto também do que ele fala a respeito do encontro bem-sucedido. Puro, né? Você não vai me botar logo aí, eu que fui a grande estrela? Vou, presidente, vai ter muito o senhor aqui. Também Alexandre Silveira, das Minas Energia, estava lá, e nós estávamos lá para cuidar também da questão de investimentos dos Estados Unidos aqui. Obrigado, Vera Cláudia. Na exploração das terras raras e processamento dos chamados minerais críticos. Para a grandeza do Brasil, não para a grandeza dos Estados Unidos, mas para a grandeza dos dois, porque se trata de colaboração. E não, Valio Bene, de chegar lá e simplesmente falar: você quer minha terra rara? Hein, Trump? Eu dou. Não, não pode ser assim. Tem que negociar. Fala, Silveira. Só um líder com a dimensão do presidente Lula, que governa a segunda maior democracia do mundo, chegaria aos Estados Unidos e teria uma reunião tão produtiva, mas tão altiva em defesa da soberania nacional, em defesa do Brasil, demonstrando todos esses temas que nós acabamos, os nossos colegas ministros acabaram de dizer, e especificamente sobre esse grande patrimônio do país, que é o nosso subsolo, as terras raras e os materiais estratégicos. O presidente Lula demonstrou e disse que acabou de aprovar no Congresso Nacional um marco regulatório que dá estabilidade a recepcionar investimentos do mundo. É isso. Assim age um... deixa eu dizer, você pode não gostar, eu não gosto do Lula, porque o fato é que ele tem visão estratégica. Quando você coloca o que está acontecendo neste momento, desculpem, vis-à-vis o que foi falar o Flávio lá, você tem um pouco noção de quem é um, de quem é outro. Existe uma diferença brutal. E não adianta fazer de conta que não. De um lado está o interesse nacional, do outro está um arranjo que tende a se desarranjar, porque esse negócio do Banco Master... Vai bagunçar. Agora, chegando à direita, nós vamos explicar tudo. Né? Complica bastante a vida deles também. Não sei se muda o resultado da eleição ou não. Eu continuo achando que o Lula é favorito. Pai. E se perder? Se perder, espero que o Brasil não acabe. O esforço dessa gente para que acabe é grande.
Mas então, já que eu fui a grande estrela, já que eu ganhei tapete vermelho, já que eu encontrei o Trump, Boy Benny e o menino Isabela, o ponto G lá com o Trump também, né? Então, é justo que eu fale sobre as terras raras. O que eu falei? Vai, põe aí. Tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão do minerais críticos, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão do minerais críticos como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. Não, vem cá, você, eu sei, o Boy Benny, ou Isabela, eu acho uma pena que eu não seja unanimidade, sempre acho, mas o que eu posso fazer? A gente não é nem entre os parentes, né? Porque tem muito que não gosta de você? Não, até que acho que não. Você não gosto da sua análise, acho... Tá bom. Olha, tá errado isso. É preferível ao Brasil um presidente, um líder, que chegue lá e diga: nós temos lá as terras raras, precisamos, inclusive, mapeá-las, agora temos um marco que foi aprovado na Câmara, tá? Vai ser, né? E todos são bem-vindos aqui para compartilhar com a gente, né, a exploração dessas terras raras. Afinal, a China tem 43%, 44% delas, o Brasil tem 22%, 23%, depois quem tem mais tem 6%. E queremos todo mundo, né? O Lula, esse perigoso esquerdista, Boy Benny, Isabela, está dizendo ao mundo: venham investir aqui. Nós não temos medo de capital estrangeiro, nós não temos medo de capital privado. Agora, a exemplo de todos os países do mundo, esse tipo de coisa, a gente, obviamente, quer que tenha a coordenação do Estado brasileiro. Lembrei ontem aqui, nós temos uma Embrapa por causa do Estado, nós temos uma Embraer privatizada por causa do Estado, nós temos uma Vale privatizada, mas por causa do Estado. Lula em 26 e ponto, é isso aí. Os Estados, mundo afora, hoje investem. Né? E me parece que é isso. E agora, assim, vocês leiam aí esse negócio, que eu até falei pro Trump, dá uma... Sorria! Vai, o que eu falei, vai. O presidente ainda brincou sobre a foto que tirou com Trump e disse que falou para o americano sorrir. E em tom jocoso pediu para a Casa Branca não suspender vistos de jogadores brasileiros durante a Copa do Mundo, que terá cidades americanas entre suas sedes. Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele: ria. Um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. E ainda brinquei com o presidente Trump. Ele perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa, e eu falei: eu espero que você não venha, sabe, anular o visto dos jogadores brasileiros para a seleção. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. É isso. Ele riu. Ele riu porque agora ele vai rir sempre. Ele aprendeu que rir é muito bom.
Queridos, é isso. Uma pessoa quase sábia nesse programa aqui, Valdemir, falou que o Lula tem muito mais experiência internacional do que o Trump. Sim. Gostem ou não. Pô, mas é aquele pernambucano. O Lula viu muito mais coisa do que o Trump viu. O Trump passou a ser presidente recentemente, pessoal, 2016. É aquele 9 dedos, é aquele não sei o que. É a origem dele. O importante é aprender. Além daquilo que o mundo fez de você, fundamental mesmo é o que você fará do que o mundo fez de você. Isso é uma mistura de Kant com Sartre. Entende? Importa o que fizeram de você? Sempre importa porque compõe a sua base, a sua origem. Aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou, a sua origem estará sempre em você. Quando menos está na sua memória. No caso do presidente é uma cicatriz. É uma amputação também. De que fazem pouco caso. Agora, o que é que ele fez do que fizeram dele? E tá aí. Catástrofe. Não veio. Teve facções também, vamos lá. Indagado se a eventual classificação das facções criminosas brasileiras como terroristas pela Casa Branca foi abordada na reunião, Lula respondeu o seguinte: não foi discutido isso. O que eu queria dizer, entreguei por escrito cada assunto que eu discuti com o presidente Trump. Então, gente, estou mostrando tudo isso aqui do Reinaldo por uma razão muito simples, tá? O Lula deu um nó no presidente dos Estados Unidos, deu um nó na mídia brasileira que é entreguista, deu um nó nos pessimistas. A campanha está só começando. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!